Bem-vindos a mais um WebserCast. Eu sou Júlia Rocha, cofundadora e CEO da Webser Marketing Digital, que há mais de 10 anos ajuda pessoas e empresas a terem no meio digital uma fonte para conquistar novos clientes. E ao meu lado, meu marido e sócio, Thiago Rocha. Olá, eu sou o Thiago, sou fundador e diretor da Webser Marketing Digital, sou especialista em Growth Hacker e também em gestão em tráfego pago. E para quem não sabe, já trabalhei muito tempo com os nossos convidados aqui hoje, né, na TV Serra Dourada. Então é um prazer para nós tê-los aqui. Exatamente. Hoje temos dois convidados muito especiais, diretamente da TV Serra Dourada, um dos maiores veículos de comunicação do Centro-Oeste e referência na adaptação para o meio digital. Então estamos aqui com Eduardo Zaiden, gerente de jornalismo da TV Serra Dourada. Thiago, um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição. E também contamos com Éder Pires, coordenador de TI da TV Serra Dourada. Júlio, obrigado, Thiago, Webser, pela oportunidade aí. E hoje nós vamos entender como essa união entre tecnologia, jornalismo e estratégias de marketing digital estão transformando a forma como a TV se conecta com o seu público. A televisão ela sempre teve um papel fundamental na opinião pública. E com a chegada das redes sociais, streamings, a mídia tradicional ela teve que se adaptar. Uns anos para cá, a TV ela parou de ser somente um canal de transmissão e passou a ser um ecossistema de conteúdo, estando presente em diversas plataformas. Dito isso, como vocês enxergam e executam isso na prática dentro da TV Serra Dourada? Júlia, de fato, igual você falou, a TV ela deixou de ser só um canal de transmissão ali e ela teve que ampliar. Entraram novos players concorrendo com a televisão, mas não concorrendo diretamente. Eu vejo muito como agregando a televisão. Porque hoje o off e o on, eles são complementares. Então, tanto a TV quanto o digital, eles precisam se complementar. É impossível você ter uma rede social, falando de TV Serra Dourada, muito desconexa com o que a gente coloca no ar na TV Serra Dourada. Então, são mídias complementares. Então, a gente faz esse trabalho lá na TV Serra Dourada, tanto no Instagram quanto no YouTube e na televisão, de maneira que as informações se complementem. Então, uma informação que a gente coloca na TV, vai no Jornal do Meio-Dia, no SBT Notícias, no Jornal Serra Dourada, algum dos nossos produtos da grade de programação. A gente tenta trazer alguma coisa para o digital. Seja um lado um pouco diferente, uma ampliação de um assunto, ou até mesmo a replicação do mesmo assunto, porque a gente tem que chegar no nosso público. Hoje, muitas pessoas assistem a nossa programação pelo celular e não assistem mais televisão, como tradicionalmente todo mundo assistia. Então a gente precisa chegar nesse público, a gente precisa levar o nosso conteúdo para eles também. Então a gente faz muito esse trabalho complementar das redes ou então de replicação. A gente está com o mesmo material que está no off, está no on também, o mesmo conteúdo, para poder atingir cada vez mais pessoas, trazendo quem está na rede social, na internet, para a televisão e vice-versa, de levar quem também está na televisão para o digital. Então a gente tem feito esse trabalho, um trabalho de formiguinha mesmo, que é um trabalho de longo prazo, não é nada imediato, as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente conta com muitos parceiros, inclusive vocês da Webster, para esse trabalho. Então a gente faz um trabalho de formiguinha, cada dia um tijolinho é colocado para a gente poder ter uma comunicação bem integrada, tanto do off quanto do on, que é o nosso objetivo, levar a nossa comunicação para o mundo inteiro. Hoje com a internet você leva para o mundo inteiro. Antigamente não, antigamente só com a televisão o cara colocava no canal 9 e só assistia ali, regionalizado onde o nosso sinal chegava. Hoje nossa transmissão da TV está no YouTube, 24 horas, então você consegue atingir pessoas do Brasil inteiro. Nosso canal está muito bem ranqueado. Quando você faz a pesquisa para o SBT, nosso canal está muito bem ranqueado. Então a gente tem números bem expressivos, principalmente aos domingos, com a nossa transmissão ao vivo. E a gente vê lá no ranking de cidades, você vê cidades, muita gente de São Paulo, muita gente do Rio, gente de fora do Brasil, que consegue ter um pouco da nossa programação através do digital, que há 20 anos atrás era impossível isso. Isso então, é interessante, né? Que tem muitos brasileiros que moram fora do país e eles conseguem acompanhar ao vivo ou também por outras formas pelas redes sociais. A grande diferença assim, que eu vejo da TV com a internet, a TV ela conseguiu te trazer uma visão de mundo. Então você consegue hoje saber como é que é o Japão instantaneamente pela televisão. A internet ela conseguiu reduzir isso.
Porque você consegue ter acesso a essas informações, consegue ter acesso a imagens, consegue ter acesso a vídeos, você consegue ter acesso a jornais, a notícias, a tudo. Então a internet ela encurtou essa distância. Então o que demorava antigamente, que era por carta, sei lá, meses para chegar uma comunicação no outro lado do mundo, hoje em segundos com os aplicativos de mensagem. Com a IA você consegue até estar lá sem estar lá, Exatamente. Hoje você consegue. Hoje, até assim, aproveitando, fazendo essa adenda da IA, você consegue. Ainda está muito incipiente, muito no início, mas o que já está se mostrando é assustador, porque você vai passar um momento de você não saber o que é realidade mais, e você começa a ter ferramentas para poder fazer essa verificação, porque vai chegar um momento que vai evoluir tanto, que vai acabar com cinema de animação, por exemplo, que é feito com um trabalho de uma equipe extensa. Num prompt o cara faz uma coisa muito bem feita. E isso a gente está falando agora de 2025. Imagina 2035, daqui 10 anos. Quanto vai evoluir isso? Não sei se vocês acompanharam, né? Eu até mostrei para a Júlia do filme do Superman lá, teve alguns frames que o pessoal... Eu vi que botaram o pé dele grande, tava com foi feito já com o IA. Algumas coisas sim, com certeza. Foi pelo View 3 ali. Mas isso é um ponto importante, que realmente vai ter que ter uma... Hoje em dia ainda fica um pouco artificial, tem alguns bugs que acontecem, mas no futuro vai ficar realmente imperceptível e vai ter que ter algo realmente para verificar isso é verdadeiro ou não, para que você consiga identificar o que é verdadeiro. Logo que estourou essa febre de IA com vídeo, teve aquele caso daquele, acho que publicitário, se eu não me engano, que ele fez aquele programa Marisa Mayô, que muita gente achou que era um programa de verdade, porque é muito bem feito. Quando você começa a assistir, você vê que existem algumas diferenças, assim, algumas falhas, mas se você pega trechos curtos, muita gente acha que é um programa de verdade. Devido à qualidade da ferramenta que proporcionou para o cara fazer os prompts, fazer o roteiro e conseguir criar aquele formato. Então, a gente pensa nessa parte mais engraçada, mas vamos analisar, por exemplo, eleição. Do ano que vem, acho que nem tanto, mas das próximas. Quanto já não vai ter evoluído. Já vai ter evoluído, né? E como é que vai funcionar isso? Porque também, seguinte, a IA faz, mas tem um ser humano por trás. Ele é o responsável por isso? A legislação, o que ela vai dizer sobre isso? Então, a gente, voltando para o assunto da televisão, a gente também sofre com essas questões, porque futuramente, se alguém manda um vídeo para a gente de alguma coisa que aconteceu, feito por IA, aí você publica isso porque realmente está muito perfeito, muito assim, imperceptível. Quem é o responsável? A TV coloca, aí dá um prejuízo para alguém, a pessoa processa a televisão. Quem é o responsável? Tem uma pessoa por trás disso. Então, envolve uma série de questões até legais que precisam ser discutidas, porque isso vai ficar uma coisa sem freio. O que já até começou, né? E eu vejo um movimento de algumas pessoas aí do meio querendo sempre deixar claro, né? Porque tem sempre uma identificação ali falando que foi a imagem ou o conteúdo ali foi feito por IA, né? Em algumas plataformas eu já até percebi. No LinkedIn, se você sobe uma imagem de IA lá diretamente, ele já vai falar que aquela imagem foi feita em IA. E eu acho que a própria plataforma já identifica e conclui? Isso é interessante. É o tal da história do polícia e ladrão, né? O ladrão evolui um pouquinho, a polícia evolui um pouco mais para poder pegar. O ladrão evolui um pouco mais. E vai ser assim, as plataformas vão evoluindo com a qualidade e tudo mais, mas do outro lado tem que ter plataformas de verificação que vão filtrando e freando isso, porque... senão vai ficar uma coisa descontrolada. Só que se você edita, ele sobe novamente, ela não reconhece mais, então. Não. Se você já exporta direto e tenta subir. Sim. Aí então é fácil de burlar. Eu posso só colocar ele em outra plataforma, salvar de uma outra forma. Uma parte específica que você queira. Ele já vai identificar como uma produção própria. Salvo engano, até o Instagram também. Se você sobe um vídeo lá, ele já vai reconhecer se ele é de IA ou não. Não, e quem processar, né? Agora, até mudando de assunto, só para trazer um tema que estava muito em voga esses dias, que foi aquele lá do show do Coldplay, o cara foi pego lá com a amante. Sim. Aí agora ele tá processando o Coldplay, porque a culpa é da banda, dele tá no show com... Mas é que lá, assim, é que as pessoas não prestam atenção. Quando você compra um ingresso de um show que tem algum tipo de filmagem, isso está naquelas linhas pequenininhas que ninguém lê, ninguém sabe, mas lá está. Dizendo, não com essas palavras, mas dizendo que o show captura imagens, que a sua imagem pode ser usada, que você, a partir do momento que compra o ingresso, está abrindo mão do seu direito de imagem e dando pro organizador esse direito. Então isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque assim, acabou com a vida do cara, da mulher, virou um meme mundial.
E, inclusive, assim, a menina que filmou e postou, qual que é a culpa dela nesse processo também? Porque Se não foram os brasileiros que Porque também, assim, vamos avaliar friamente. Você compra o ingresso, dá pro show. Aquela disponibilidade da seu direito de imagem. Aí uma menina filma e posta na rede social. Ou seja, ela não tem aquela autorização. E ela pega um traço do show, um pedaço do show e posta. Se fosse um casal normal, não teria problema em não ter viralizado. Mas e se eles tivessem não tomado nenhuma reação... Talvez nem teria feito nada. O problema foi a reação. Aí teve a reação, aí o vocalista perguntou, em tom de brincadeira, se eles eram amantes ou se não estavam gostando do show, alguma coisa nesse sentido. E aí viralizou. Então, são coisas muito pequenas. E aí entra também outra questão, aí voltando para a questão da televisão, que como isso é volátil. Ninguém mais fala quase nisso. Teve um boom, aí já esperam a próxima. Teve um boom, espera a próxima. Então hoje, até o consumo do nosso business, que é a televisão, ele é muito volátil. No fim, o impacto fica só no prejuízo que aquela pessoa tem. Porque você conta uma notícia hoje, à tarde aquela notícia deixa de ser interessante, porque... O algoritmo ali, ele força que já traga outra coisa. E sem contar que acontecem outras notícias mais interessantes. Então aquela para trás, já acabou. Tem um livro do Roberto Cabrini, grande jornalista investigativo, acho que um dos últimos que ainda existem. E aí um dos trechos do livro ele fala que hoje a rede social acabou com o jornalismo investigativo. E de fato acabou. Porque você não vê mais na TV aquelas grandes reportagens com coisas investigativas que realmente o cara vai atrás até o final. Ele é um dos exemplos que ainda permanece. Mas, de maneira geral, com a rede social, hoje... é muito difícil acontecer alguma coisa que não tem uma imagem, que não tem alguém vendo, que não tem alguém com celular para poder postar de imediato. Quando você vê, vazou. Você não consegue fazer nada vou lançar algo aqui, inédito, ninguém sabe. Aí você tem que ser muito mais... Aí os órgãos de segurança, as fontes oficiais, elas têm que ser muito mais reativas a uma coisa que aconteceu do que você controlar a narrativa. Porque é difícil controlar uma narrativa de uma coisa que a imagem escancarada lá mostrando um caso muito grave de uma violência. Que um exemplo, um funcionário público bateu numa pessoa, a imagem é clara. Então você não consegue controlar a narrativa daquele jeito. Você só tem que ser reativo àquela situação. O caso agora da agressão da moça, né? Do atleta de basquete. Exatamente. O vídeo lá, por si só, já é notícia. Qual a narrativa você pode até tentar, mas é igual o Edu falou, é uma reação. Não, você não tem mais controle da narrativa porque tem imagens. Eles já começaram a falar que o cara tem problemas psicológicos, sofre com não sei o quê. Já são os contextos. Pra tentar, mas a parte jurídica. Mas a imagem é muito clara. É muito clara. Então, a rede social, de fato, ela tem um lado muito positivo para a nossa profissão, muito positivo. Mas também tem esse outro lado que é muito volátil as coisas. As coisas são muito assim, sempre a próxima notícia. E aí tem a questão da próxima, né? Então sempre assim... Imediatista, né? É o tal de rolar a tela. Você viu a primeira, você rola a tela. Rola a tela. E a notícia é a mesma coisa. O mesmo até... vi acontecendo no meio musical, né? Tem pessoal das bandas antigas aí, às vezes tem os benefícios e os malefícios, às vezes, né? Mas o pessoal reclama que acabou com a indústria musical porque o pessoal não queria mais a letra, né? Só queria o refrão. Pra minha melodia. Exatamente. Faz o primeiro refrão e depois você cria o resto da música. Criar um refrão e a melodia, acabou. Pegou ali. Aí você coloca qualquer outra coisa em volta ali do refrão e tá tudo certo. E aí sobe quase igual os Liz, ou vai descer lá pra BC, né? Aquela no final do ano era um inferno aqui na cabeça da gente. Qualquer lugar que você tocava esse trem, você ficava um chiclete. Porque boa parte da população ainda associa a TV como televisão tradicional, né? Você tem que ligar a TV e assistir. Então, eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre como a TV acompanhou isso, essa evolução de... Você mencionou até o canal do YouTube de vocês, e lá tem um volume de conteúdo violento, né? Todo dia vocês praticamente sobem toda a programação ali dos programas locais aqui, né? Da TV Serra Dourada. E o que vocês acompanharam e vêm acompanhando dessa mudança de comportamento do público, e o que vocês têm feito de ação para que vocês acompanhem atualmente e no futuro também? Me fala um pouco desse momento aí. Nosso canal do YouTube da TV Serra Dourada, eu posso falar até um pouco mais lá para trás, porque eu fui que praticamente comecei
com as postagens no canal, 2010 mais ou menos, então já se vão 15 anos, ele serviu muito de um processo para a gente ter algo arquivado. De início foi basicamente isso. Tanto é que o processo era assim, era coisa surreal. Eu vou explicar para vocês como é que era, e vocês não vão acreditar que era desse jeito, mas era desse jeito. Eu te falo porque eu participava do processo. A gente pedia para o pessoal lá do arquivo, lá do SEDOC da televisão, eles gravavam umas 3 matérias, um DVD regravável, que demorava muito, as matérias eram grandes. Então eles gravavam no DVD, aí me entregavam, aí eu pegava esse material, puxava para a pasta e postava. Era um processo, para você ter ideia, 3 matérias. Eu fazia toda a parte lá, que antigamente era só título, você só mudava o título, não fazia playlist, não fazia nada. Você mudava o título, eu botava para publicar e ia embora para casa. Isso era no final do dia, 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. Ia embora e deixava a noite inteira postando, só no dia seguinte que eu chegava de manhã cedo, estava publicado. Então, esse era o processo do nosso canal do YouTube. Funcionou assim como um arquivo, no início. Com o passar do tempo, a gente viu que a coisa foi evoluindo muito e a gente viu que tinha um público consumidor dentro da plataforma, que tinha um anseio por conta daquele conteúdo. Então, tinha muitas pessoas que não conseguiam ver o ao vivo e ligavam na televisão. A matéria tal vai subir para o YouTube. Aí a gente selecionava algumas, não eram todas que a gente publicava. Se essa matéria específica não estava, eu pedia para o editor, não, coloca lá pra gente, tal, fazer uma força para... Porque a gente via que tinha um público que queria consumir esse conteúdo nosso do YouTube. E assim foi. Com o passar do tempo, melhorando a conexão de internet, melhorando a infraestrutura de rede, a gente conseguiu hoje, no modelo atual, de publicar 100% das nossas matérias vão para o YouTube, cortadas. Então a gente tem o nosso ao vivo, que a pessoa pode conferir ao vivo. Qualquer hora, tá lá, 24 horas por dia ao vivo, na TVC Dourada. E a gente faz cortes dos conteúdos. A gente organiza por playlists, por programa. Então a gente consegue hoje, quem não viu o nosso conteúdo ao vivo na TV, ele pode acompanhar a matéria que ele quiser no nosso YouTube. E isso gerou um retorno muito positivo pra gente. Hoje a gente está com mais de 1.300.000 inscritos no nosso canal do YouTube, um volume muito grande de acessos, com a vinda dos Shorts, que também para concorrer com TikTok, com Reels do Instagram, ele promete uma entrega para quem não é inscrito muito grande, e isso a gente vê que traz um retorno, quando a gente coloca um cortezinho de 1 minuto lá que é interessante, traz um retorno interessante para inscrito, e isso é muito positivo. Então, basicamente, o YouTube, ele serve muito mais como esse complemento para que quem não viu no ar poder ter a garantia que ele vai ver no YouTube. Então, a gente acaba, de certa forma, dividindo um pouco a audiência, porque o cara se sente confortável de falar, não, a matéria que foi enviada na chamada, não vejo depois no YouTube. Se sente confortável, mas é um público que a gente tem que chegar. É inevitável, não tem como a gente fugir disso. E também é uma forma de se adaptar à nova forma de visualização e de consumo do exatamente, público. Porque hoje em dia o pessoal muito mais correria, a galera não fica em casa. Então eu poder saber, ter a tranquilidade que eu vi a chamada, me interessei, mas nossa, nesse horário eu não tô em casa, tô trabalhando, não consigo assistir a TV, mas eu consigo depois, ou ver depois, ou assistir ao vivo pelo YouTube. E só é possível isso porque a gente tem o conteúdo para mostrar, um conteúdo de qualidade, e as plataformas melhoraram muito. E aí entra a parte do TI, inclusive, com a parte de melhorar a rede, melhorar a questão de conexão, estabilidade na conexão, de servidor, de storage. Então envolve uma série de questões que não é só simplesmente a gente chegar e ir pra rua, fazer a matéria e botar no YouTube. Tem todo um pessoal por trás, uma infraestrutura gigantesca por trás, que a Weder pode até falar melhor sobre isso, para dar esse suporte para que realmente, de fato, a coisa aconteça. A gente entendeu que gerar conteúdo de acordo com cada plataforma. Então, Instagram, o Reels. A gente tem Reels lá, que quem gosta de ver Reels vai ter conteúdo no Instagram. YouTube, Shorts, temos. O ao vivo, temos. E assim, por trás disso, aí a gente tem toda a nossa parte de infra, que é rede, link, armazenamento também, que é um consumo gigante que nós temos. Então, assim, essa parte está toda... E a gente está sempre renovando. Então, assim, mudou a segurança. A gente tem que ter a parte de segurança de... Essa parte de arquivamento, até trabalhei, eu estava lá ainda na TV quando vocês iniciaram esse processo, né?
Mas aí foi um processo bem lento ali, trabalhoso. Né? Aí nós Porque entramos também com a parte de sistematizar. Porque como estava um processo manual, aí na época que você estava lá, a gente entrou e desenvolveu um sistema para automatizar essa parte de arquivamento. Pegava a fita e vinha e subia ela para a parte digital. E aí tem toda a parte de segurança, de link, de armazenamento. Assim, a estrutura é gigante. Então, assim, quem acompanha acha que é só ir lá e colocar no YouTube, não é? Tem uma série de questões por trás que elas são muito importantes para que o produto final, quem está consumindo no YouTube ou no Instagram ou na televisão, ele entenda que é um produto de qualidade, mas por trás tem toda uma infraestrutura gigantesca para poder dar esse suporte. Até para complementar, porque o que é legal de sentir o público, né? Que a gente acompanha bem o desempenho lá de vocês do YouTube, principalmente. Mas o mesmo acontece até com as com as demais redes sociais. Mas, assim, é notório a audiência de vocês sobe em alguns horários específicos, né? Então, o pessoal, na hora do almoço, aquela pessoa que às vezes não consegue ir em casa, ela vai ali, abre o celular, acessa o YouTube e vai ver, vai assistir o jornal ao vivo, né? E tem essa outra parcela das pessoas ali também que não conseguem ver e queria assistir a matéria, ou alguém comentou, né? E quem participou, às vezes compartilha com a família. Então, assim, isso eu acho que foi um ganho tremendo que é igual você falou, né? Foi principalmente a evolução ali das plataformas e a agilidade que isso trouxe. E também a questão da concorrência, né? Quando você tem só o YouTube e não tem mais ninguém para competir, a evolução é mais lenta, porque não é interesse do cara ficar investindo. Agora, quando você começa a ter concorrentes, aí ele começa a ter que se mexer. É um exemplo assim, tem nada a ver com o assunto do podcast, mas a 99 Food veio pra cá. O iFood começou a se movimentar. Então você começa a ver um monte de propaganda, porque antes era o único. Tem um concorrente, começa a melhorar. Ele não precisava mais fazer. Então, nesse caso especificamente, antes não tinha outra plataforma para você hospedar vídeo. Hoje tem algumas. Vídeos curtos, não tinha ninguém. Chegou o TikTok, uma avalanche de conteúdo, e que aí começou a assustar todo mundo. O Instagram teve que se mexer, o YouTube teve que se mexer. Então, quando você tem um concorrente, você começa a se movimentar e aí vai a evolução mais rápida, cada vez mais rápida. O Instagram sempre fez muito bem isso, né? O Instagram começou com foto, aí veio o Snapchat, ele meio que copiou a ideia do Snapchat, depois com o TikTok a mesma coisa. E o YouTube também vem fazendo isso, porque o foco do YouTube não era vídeo curto, né? Era vídeo longo E agora tem o Orkut aí que tá dizendo que vai voltar. Vai voltar, né? Já tá confirmado. Não, e o mais interessante, eles vão voltar e quem publicou lá atrás vai poder salvar as fotos, né? Muita gente nem tem mais aquelas fotos que foram essas fotos não quer nem ver. Essas fotos que com foto de... Muita gente nem sabe o que foi o Orkut. Realmente, essa moçada de hoje não tem noção. Tem nem noção do que era Orkut, MSN. Uma rede social. Vocês acham que pega o pessoal mais novo? Pega, né? Pega. Depende do layout que vai vir, né? Vai ter que modernizar. Tem que modernizar para atrair esse pessoal, esse público mais jovem, né? Porque é tela demais, é imagem demais, é brilho demais, é imediatismo demais. E é mais uma rede social, né? Teve outros que vieram até que com os públicos, principalmente C&D ali, ficou, né? Aquela a Quite, né? Quite. Que ela ainda existe ainda, eu não tenho... O problema é que, assim, o Orkut, ele acho que vai pegar muito... Pega no público que consumia antigamente, pela nostalgia. Agora, pro público mais novo, se não vier com um diferencial muito bom... Se você copiar o Instagram, você nunca vai chegar a ser o Instagram. Se você copiar o YouTube, você nunca vai chegar a ser igual ao YouTube. Então, você tem que ser diferente. Então, se eles vierem com algo muito específico, inovador, acho que pega. Se não, acho que vai ficar só por conta do público mais nostálgico, que tinha rede. Aí vai ter muito meme, muita coisa assim engraçada das antigas, mas eu acho que não vai ser uma rede que vai pegar para poder competir com o Instagram, com o Facebook. No começo acho que pode ser um pouco a nostalgia, mas aí vai pegar a galera mais antiga. E curiosidade. Mas aí o pessoal novo pode vir por curiosidade, por esse bafafá. Vai ter aquele boom, vai ter um boom de falar de Orkut para tudo quanto é lado, aí depois esfria e a coisa estabiliza. Faz sentido. Vocês até já falaram um pouquinho, você falou sobre a integração a importância da parte da tecnologia, do TI, em tudo que é feito nas plataformas das mídias digitais. E até antigamente essas áreas
eram trabalhadas mais em paralelo, e hoje em dia realmente tem essa unificação, essa união entre os setores, até comercial, tecnologia, jornalismo, para que entregue o melhor, tanto para o público e também para o anunciante, né? Porque a TV também precisa se preocupar, a TV e o rádio muito também com o anunciante. Assim, imagina hoje a nossa vida é tecnologia. E tecnologia dentro de uma empresa sem TI não tem empresa. Então, eu sempre comparo, as áreas elas precisam ter uma sinergia muito, muito grande, porque cada área entra um pouquinho na área do outro. Lá numa redação nossa da TV Serra Dourada, ela é toda computadorizada. São computadores, é impressora, é rede, é internet, é servidor, você tem ilha de edição, você tem playout. Então, é tudo integrado. E quem disponibiliza isso é a parte de TI e de engenharia. Então, elas têm que andar em conjunto. Então, em qualquer negócio, o TI hoje é fundamental. É fundamental, porque você mexe com... Se você tem um computador e um modem de internet, é TI. Se você precisa de um servidor, menor que seja, é TI. E para o negócio funcionar, você precisa ter essa sinergia. A gente lá na TV Serra Dourada, a gente é muito feliz de terem colegas de trabalho que realmente se envolvam no problema do outro, da dor do outro. E vice-versa. Então, eu levo muita coisa para o TI, de dores dentro do nosso departamento, de problemas que a gente precisa resolver, e eles prontamente nos atendem, então, também entendendo a nossa necessidade. Porque o negócio TV Serra Dourada não é só televisão. O negócio TV Serra Dourada passa por uma série de etapas. Aí envolve TI, envolve comercial, envolve transporte, envolve engenharia, envolve contabilidade, administração, porque tudo é gente. Então, passa por essas etapas. Então, os departamentos, de maneira geral, eles trabalham muito, muito unidos. E o TI é a que faz essa... É como se fosse as engrenagens, e o TI é o lubrificante, que vai fazendo a engrenagem toda funcionar direitinho. E o TI está lubrificando o tempo inteiro, porque se uma engrenagem para de funcionar, todo o processo para de funcionar. Então, se a gente está com um problema dentro do jornalismo, que travou tudo lá, aí o TI tem que vir, ser acionado para poder fazer a engrenagem voltar a funcionar. Porque se a gente não tem televisão, o comercial não vende. Se o comercial não vende, você não tem porque ter engenharia. Se não tem engenharia, não tem porque ter transporte, não tem porque ter administrativo. Efeito dominó. Exatamente. Então, todo o departamento é uma engrenagem, uma grande engrenagem, com pequenas engrenagens colando, e o TI é meio que esse lubrificante, que vai fazendo a coisa funcionar para todos os departamentos não pararem. Isso em todas as áreas e empresas, né? O ideal e o mais certo para que você tenha um crescimento e um negócio saudável é que todas as áreas estejam conectadas, assim como todo o time está alinhado um com o outro. Igual nós lá também na Webster, a gente passa muito isso para a equipe, ter esse alinhamento. Tanto o social media com o redator, com o designer, eles têm que estar sempre alinhados um com o outro, porque não adianta um fazer o seu papel e o outro não. Então essa conexão... Um objetivo em comum, né? Isso, exato, porque no fim o objetivo de todos é o crescimento do negócio, que tudo corra bem e a entrega seja TI, assim, você chegar vamos supor, o jornalista está com alguma necessidade. Nós, com a visão de TI, somente, de repente não consegue atender. O que a gente precisa da parte do departamento? A visão de processo. Então, assim, tem uma pessoa que é muito boa de processo, mas não entende TI. Ou entende TI e não entende processo. Então, quando você junta, aí você tem um resultado. Porque, assim, a maior dificuldade hoje é entender o processo de onde você está. Você entendendo o processo, aí vem a nós como parte de TI, aí você consegue dar seguimento naquela demanda, naquela necessidade que cada departamento tem. Eu acho que processo é o ponto-chave de qualquer negócio, né? Porque... Se você, assim, qualquer negócio, em qualquer lugar do mundo, você precisa de duas coisas: pessoas e processos. Se você tem processos muito, muito bons, processos fantásticos, mas você tem pessoas ruins, a empresa não vai andar. Se você tem pessoas fantásticas, os melhores de cada função, mas você tem processos ruins, a coisa também não anda. Então você precisa alinhar processo e pessoas, e eles têm que estar andando junto. Processos muito bem definidos e pessoas bem qualificadas em cada uma das etapas. Então, qualquer negócio é assim, processo e pessoa. Então, e essa é uma preocupação que a gente tem, de definir, igual o Éder falou, de definir os processos muito bem claros para todo mundo. A partir do momento que você tem processos mais claros, você consegue definir as pessoas que vão estar inseridas em cada processo. E aí, inserindo essas pessoas no processo, aí você consegue cobrar o resultado.
Aí você cobra o resultado desejado. Porque sem o processo bem definido, as pessoas ficam perdidas, né? Fica um time perdido no meio de um monte de confusão. É a mesma coisa seguinte, imagina você ter uma Ferrari, um carro de Fórmula 1, botar pra eu e o Éder dirigir. Não vai ligar. Então vocês têm um carro que é o processo muito bom, mas a pessoa ruim. Agora imagina você ter o Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, pegando um Fusca para correr de Fórmula 1. Você tem um processo horrível e a melhor pessoa do mundo. Essa é a dinâmica. A analogia é essa. Então você tem que encaixar o processo ideal, que é um carro de Fórmula 1, com o piloto de Fórmula 1, para a coisa fluir. E lá assim, todo mundo tem que andar alinhado. Porque tem alguma coisa que é TI. Mas talvez a gente vai precisar do Eduardo, da parte de jornalista, para alguma questão. Ou, principalmente, da parte do administrativo, parte fiscal, contábil. Então, a gente sozinho não vai. Então, tem que ser todo mundo alinhado. O Eduardo tem alguma questão, mas em algum momento pode precisar da gente. Então, todo mundo alinhado, todo mundo falando o mesmo assunto, a coisa flui melhor. Só para ter uma ideia dessa sinergia. A gente está implementando um sistema automatizado de banco de horas. Então, o banco de horas eu faço. Então, é uma necessidade minha do meu departamento. E é uma dor do departamento que se arrasta durante muito tempo. Então, a gente chegou com a necessidade para o TI. O TI, ele fez o quê? Encontrou uma alternativa de lançar num sistema isso. Então, é a minha parte de jornalismo em conjunto com o TI. A partir do momento que a gente conversou, alinhou, o banco de horas saiu. Só que aí depois você tem que alinhar com a parte jurídica. Você tem a questão legal. Então, você vê que são vários processos que começou com uma dor no jornalismo, que ela é transferida para o TI, eles entendem, amadurecem e dão a solução. Devolvem com a solução, a gente valida, joga para o jurídico. Para o jurídico validar a parte legal e tá tudo ok, morreu o assunto. Então, como vários processos, eles dependem de outros departamentos e sempre o TI está envolvido, porque de fato é o lubrificante da engrenagem. E não tem fim, né? Porque Não. o processo ele tá sempre evoluindo, ele não é linear. Se você está crescendo, os problemas só mudam. Aí surge um problema novo, você vai adaptando o processo àquela nova situação. E o reflexo, né, esse caso que o Eduardo citou de exemplo, foi para ele, porém a parte de jornalismo, rádio, administrativo, viu a ferramenta e pensou, peraí, isso aí também vai resolver um baita problema nosso. Então uma coisa que era para cá, como está todo mundo alinhado, vai atender praticamente a empresa inteira. Eu já trabalhei bastante tempo nesse meio, né? O TI, eu acho que é a principal, meio que analogia que o Eduardo usou. Eu acho que o TI ele é um departamento que flui e que transita entre todos os departamentos, né? Tem que ser assim, né? E trazendo soluções, porque é bem comum isso, né? Você tem que levar uma dor, falar assim, olha, eu preciso que vocês façam isso. Porque o problema a gente leva, a gente não pode devolver com outro problema, né? Exato. É muita informação sensível também, então assim, é um departamento bem crítico, a gente tem que estar sempre reciclando e pessoas de confiança, porque todas as informações da empresa passam na nossa mão. Que entra até LGPD, né? Depois Sim, inclusive nós implementamos LGPD na TV e sistema. Nosso RP também, nós fizemos em parceria com um pessoal, os advogados, e nós implementamos tanto na TV quanto na parte de sistema também no nosso RP. A próxima pergunta é principalmente ligada à inteligência de dados. Eu queria entender, assim, a ideia é tentar entender se essas análises influenciam vocês de alguma forma, né, na questão tanto de criação de conteúdo publicitário e no dia a dia da TV ali, logicamente entre as rádios também, né? Então, mas na empresa como um todo, né? Isso tem alguma influência ou é só para venda ali? O que vocês utilizam? Tem, né? Porque assim, as emissoras estão cada vez mais orientadas por dashboards de KPI que monitoram. A gente monitorar o quê? Tempo de retenção de audiência, taxa de clique, interação, aí já trazendo para a parte de mídia social, pico de engajamento, para a gente conseguir, tipo, faixa de horário ou tipo de conteúdo, aí varia da análise que você está fazendo. Isso entra para TV tradicional também ou só para o digital? Acaba que para tradicional, no geral, que a gente quer entender da parte de audiência, né? Até mesmo para a gente conseguir gerar um conteúdo num formato específico para aquela ferramenta que a gente estiver focando. E aí, o que esses dados aí permitem a gente ter uma decisão na parte editorial mais precisa. Porque aí o que a gente consegue fazer? Ajustar a grade de programação, baseado nesses dados, né, com base em horário, que tem mais audiência, público, faixa etária.
do Nacional, eu só vejo que eles continuam igual quando o Silvio Santos era vivo, né? Muda da noite A parte familiar É porque, ultimamente, assim, o Silvio Santos ainda freava muita coisa. E a presença dele, mesmo que estando afastado do SBT, ele tinha uma presença que é igual, era onipresente, né, quase. Então as pessoas tinham meio receio e tudo mais. Agora, depois da morte dele, aí eles fazem muito experimento. Aí é o experimento A-B. Bota assim, uma semana bota aqui o A, não deu certo, muda pro B. Aí não deu certo, e aí? Então, assim... Tira a chave. aí volta o chave. E esses dados, eles precisam ser utilizados de maneira estratégica. Televisão, eu falo pela experiência do usuário, ela é costume. Todo mundo, quando você tem costume de ver televisão, você liga a TV, coloca num canal específico para depois procurar o que você quer ver. Esse é natural. Às vezes a TV tá até já no canal que você costuma já ligar. É costume. Então, o fato de você ver um programa de televisão, ele também é costume. E aí, igual o Éder falou, você entendendo o dado, você consegue ser mais estratégico na sua grade de programação, nos seus horários que você quer atingir. Aquele horário é um horário que tem mais mulheres, 50 mais assistindo, então tem que ser um produto mais voltado para esse público, que é o público de interesse. Você não vai colocar um policialesco lá, trash, no horário que tem mais mulheres assistindo. Então, esse dado que o Éder falou, ele tem que ser utilizado de maneira estratégica para você fazer a construção da sua grade de programação. De fato, o dado ele só é bom se ele for utilizado de maneira correta. Porque não adianta você ter o dado bom e usar de maneira errada, que é o que muitas vezes a gente vê acontecer. Para a TV demora um pouco mais, né? Igual a gente deu um exemplo, eu não sei se é de fato uma semana de teste, mas na TV precisa de mais tempo, né? Para a pessoa se acostumar àquele programa e você ver de fato se aquela grade vai funcionar ou não. Um programa, para falar assim, deu certo, você tem que dar no mínimo 6 meses. No mínimo. 6 meses para você fazer uma primeira avaliação. Não, realmente não deu certo. Ou deu certo, nesse ponto aqui, vamos fazer um ajuste. Então, para você tem que dar tempo. E as pessoas, elas estão acostumadas com... Por que existe grade de programação? Justamente por isso, porque a pessoa chega, ela sabe que ela tem aquele programa que ela gosta, que começa 4 da tarde e vai até às 5. Então ela se programa na vida dela de, às vezes, uma dona de casa que fica em casa, ou alguém que está no trabalho, ou está saindo do trabalho, ele sabe que tem um programa que vai sair naquele horário que ele gosta, que ele consome, ele se programa para isso. Então quando você muda a grade e não avisa, ou faz uma mudança repentina, primeiro o cara fica perdido. O que aconteceu? Onde é que tá o programa que eu gosto? Aí ele vai querer procurar, não acha informação. Gera até uma frustração. Exatamente, gera uma frustração. Aí é a tendência do cara mudar de canal. Aí ele encontra um outro programa e ele fica lá, o que é esse aqui? Deixa eu ver. Aí fica um dia, aí termina de ver metade do programa final. Aí no dia seguinte ele falou, vou ver esse aqui. Aí começa. Aí aquele telespectador que era fiel àquele horário do programa, ele já começa a ser não tão fiel assim. Já começa a migrar. Então a grade de programação ela serve para isso. Para você deixar bem definido nos dias da semana o que cada programa vai entrar, começar e terminar. Quando você faz muitas mudanças, igual recentemente o SBT tem feito, de fato, e você não tá errado não, de semanas mesmo, às vezes fica 15 dias com uma grade, aí já muda para uma outra, faz pequenos ajustes de meia hora, 40 minutos, mas são ajustes que impactam no total. Mas de fato isso é ruim. Você tem que dar pelo menos 6 meses. Grade anual. Você lança a grade em março, em fevereiro você termina ela, em março você programa uma nova grade. Para você fazer os ajustes. Os programas que a gente vê que eu acho que ainda são os campeões de audiência, a maioria deles são programas que existem há anos, né? Nós éramos crianças, o programa existia e ele foi só se adaptando, mas assim, não muda muito o formato. Hoje no SBT, os programas de maior audiência é o Domingo Legal e o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. O nome sempre foi, né? E sempre foi. E tem alguns que até surpreendem, principalmente na internet. Eu não posso te dizer da TV tradicional, né? Mas as novelas mexicanas ainda tem um pico bem legal. Analisando o dado de audiência, as novelas, elas performam muito bem aqui, mas elas não são as maiores audiências da grade. As maiores audiências são de domingo. São os programas de auditório. E isso assim, pelo menos em Goiás é desse jeito e não muda. Mas é até normal, né? O pessoal tá em casa, tá mais... Querendo ou não, o SBT, uma coisa que é de se elogiar, é que ele é a TV da família. Você não vê nenhum programa que você vamos tirar a criança da sala, porque aí não tem.
Até o programa do Ratinho, que já é mais de noite, o Danilo Gentili com de noite também ainda preserva essa áurea da família. Isso é importante porque acaba que a mãe e o pai pode deixar a criança assistir no SBT sem medo de que vai sair alguma coisa que possa ser contrária ao jeito que eles querem criar os filhos. Não que as outras sejam erradas, mas de fato existem horários que as emissoras concorrentes elas tratam de assuntos mais delicados, de que às vezes o pai não quer que o filho tome conhecimento naquele momento, pela idade dele e tudo mais. Então, o SBT, de fato, ele consegue manter ainda essa cultura de ser a TV da família brasileira. Falando um pouco sobre o que está por vir, né? O que a gente ainda pode esperar de mudanças e de transições nessa área. O que vocês acreditam que será a próxima grande virada no relacionamento entre as emissoras de TV e o digital? Existe uma promessa da TV 3.0, já foi apresentado e que promete trazer uma interatividade um pouco maior com o telespectador de televisão. O que eles querem fazer é transformar essa mesma agilidade que a pessoa tem no celular na televisão, de comprar produtos, de ter acesso a produtos ou a informações, que seja mais fácil. Mas ainda é um processo a longo prazo. Pensando a curto prazo, hoje o grande desafio da televisão, pensando em um futuro mais próximo, é você levar cada vez mais o seu telespectador para dentro da televisão. E o dentro da televisão não é você ter acesso a bastidor, não. É dentro, de fato, de como a coisa funciona. E você ter uma experiência de primeira pessoa. Eu vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, qual que é o grande desafio do futebol em transmissão? É você colocar o telespectador dentro do gramado, da visão do jogador. A Copa do Mundo de Clubes fez isso bem com a câmera do árbitro. Então, os jogos, o árbitro tinha uma câmera que de vez em quando eles mostravam um lance, aí você tinha uma imagem do juiz correndo, a visão do lance. Então, é você trazer esse público para esse tipo de negócio. Um outro exemplo que isso já está mais amadurecido é a transmissão de Fórmula 1. Antigamente, a câmera que tinha no cockpit do piloto, eles escolhiam 2 carros por corrida, 3 mais ou menos, e iam pincelando essas câmeras. Hoje, os 20 carros têm câmera e você tem um aplicativo que você consegue escolher a câmera do piloto que você quer ver e você vê a corrida inteira se você quiser. Então, o desafio da televisão, aí entra a rede social e a internet, é você ter uma comunicação conjunta. Isso com a realidade aumentada vai melhorar muito mais isso. Você levar esse telespectador para dentro do seu negócio. De você o cara poder ter a escolha da câmera de colocar no juiz do futebol. O cara ter autonomia dentro da televisão. De você, na Fórmula 1, que já existe isso, ele tem lá no tablet, ele bota lá 2 pilotos, acompanha a corrida inteira, tem a telemetria e vê a transmissão na televisão. E isso fazer essa conversação entre o on e o off, para realmente ter essa experiência aumentada para o telespectador. Então, acho que o próximo grande passo da televisão como um todo é esse, de você colocar uma câmera do telespectador num programa de auditório, de você colocar uma câmera em um jogador de basquete, de futebol, de vôlei, para quem está em casa poder ter essa opção de viver aquela experiência, de saber como é que naquele lance, como é que a pessoa fez, num jogador de tênis. Então, o próximo passo da televisão, eu acredito que vai ser por esse caminho. A pessoa poderia até escolher quem ela quer? Exatamente. No caso, seu ídolo. Isso aí seria uma personalização de conteúdo. Exato. Que a pessoa deixaria de ser passiva totalmente assistindo TV e ela teria até mais ativamente. Exatamente. Sentimento, você tá ali. E aí você poder fazer essa integração de quem está em casa, vivendo aquela experiência de quem está lá, ao vivo. Eu acho que essa migração ela vai acontecer em algum momento. Isso vai acontecer, essa integração desses conteúdos, de você também personalizar isso, de você viver essa experiência. Isso vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, eu acho que o próximo passo, pensando em um futuro mais próximo, seria esse. E aí, a longo prazo, assim, é muito difícil a gente falar, porque as tecnologias evoluem muito rapidamente. Já está se discutindo TV 3.0, mas é um conceito ainda.
E quando isso for colocado em prática, já pode ter uma outra coisa totalmente diferente. O público muda muito Investimento a questão de consumo. O investimento é muito alto. A relação de consumo do público muda demais. Em poucos anos, a gente já muda a maneira de consumir produtos. Então, assim, é um conceito TV 3.0, mas pensando nesse futuro mais próximo, já está nessa parte de você personalizar esse consumo. Você falou da Fórmula 1, até puxando um pouco para um lado mais amplo, né? Eu acho que a Fórmula 1 talvez seja o case, um dos melhores cases nos últimos anos de algo que se reinventou, né? Porque Fórmula 1 ali em 2010, 2011 praticamente estava quebrado. Perdeu um pouco o mercado. E aí foi justamente essa mudança, né? Eles entenderam que o público queria e trouxe isso, né? Nas redes sociais, além dessa questão aí de câmeras, que isso se encaixa também para a TV, eles humanizaram muito, né? Então, assim, você vê o dia a dia do piloto, como que o piloto tá fazendo, o que o piloto tá fazendo ali no momento de descanso. É um esporte elitizado, né? E você traz o pessoal que não tem um poder ali aquisitivo significativo para conseguir acompanhar mais. Aproximar mais pessoas, né, do esporte. Todo mundo consegue ir num prêmio de Fórmula 1, além de não tá no Brasil, passa uma vez, e quando vem é muito caro. E também, assim, porque eles entenderam que a Fórmula 1, ela sempre era tratada como um esporte automotor. Quando o grupo americano comprou a Fórmula 1, eles entenderam que a Fórmula 1 não era um esporte apenas, era um negócio. E um negócio de show business, negócio de entretenimento. Então, hoje a Fórmula 1 não é só o esporte é a menor parte da Fórmula 1. Ela é um evento de entretenimento, que ela mexe com tudo. É tecnologia, é glamour, tudo isso, e também a competição esportiva. Mas a competição esportiva é muito pequena dentro de tudo isso. E eles entenderam que eles precisavam renovar o público. Quando eles lançaram a série Drive to Survivor na Netflix, foi onde teve esse boom, já está na 7ª temporada, se não me engano. Então foram 7 anos já produzindo esse conteúdo, que eles começaram a entender que aí eles levaram a Fórmula 1 para um outro nível e começaram a renovar esse público. Então você vê muita gente nova que às vezes nem acompanhava, que nunca viu um brasileiro na Fórmula 1, que hoje gosta do produto porque ele viu uma série na Netflix. Então foi muito uma expertise do grupo americano que comprou de entender o negócio que ele estava entrando e a potencialidade. São 24 corridas no ano. E uma das mais interessantes, né? Aquela de Las Vegas é muito bonita. Você tem em todas as partes. Você tem que é Miami, Las Vegas e Texas. São as 3. Então, levaram 3 corridas para um país. O único país que tem 3 corridas é os Estados Unidos. Porque eles entenderam que é o show business, é o dinheiro que faz a coisa andar. Perfeito. Então, estamos chegando ao final de mais um WebSerCast. E aqui no nosso bate-papo ficou evidente, né, que a TV continua sendo, e sempre será, eu acho, o meio mais crível que eu falo de informação. Que igual a gente falou, e cada vez mais com o IA, a pessoa recebeu um vídeo, isso é de fato verídico ou não? Então, é o meio mais confiável de informação que a gente pode ter. E isso não importa em qual plataforma. Pode ser na TV, no rádio, no YouTube, no TikTok. Vai ser sempre relevante para trazer informação de qualidade para as pessoas. Tem alguma fala final? Querem deixar alguma fala final? Se vocês quiserem pontuar algo, principalmente falar sobre uma frase para encerrar aí, sobre a relevância da TV, vocês podem ficar à vontade. Eu acho que assim, a televisão, ela, igual a Júlia falou, a TV, ela ainda é um canhão. Então, é um canhão, as pessoas, assim, pode ter rede social, pode ter o que for, mas quando passa na televisão, traz a credibilidade. Então, eu acho que, na verdade, a TV, ela vai se transformar num grande hub de narrativas, conectando as telas. Então, é a TV que é o grande hub de narrativas, que ela vai conectar todas essas telas, e aí você tem esse jornalismo da TV, no caso nosso da TV Ser Adorada, por trás, para poder fazer essa ligação entre tudo isso. Então, eu acho que realmente isso, a TV ainda é o principal veículo do Brasil e do mundo, e vai continuar sendo por muitos anos. E um grande desafio nosso é entender esse movimento do mercado para a gente estar sempre junto, levando a nossa marca, levando o nosso conteúdo, levando os nossos produtos, sem fronteiras, para levar para o mais longe possível. Perfeito.
Éder falou pouco, falei mais as palavras finais. Eu até tá complementando, a gente tinha colocado uma frase para a gente tinha montado, né? Que a TV será um meio de unir classes, um elo entre gerações, culturas, guiando o público em meio a essa massa de informação digital. Seria o que o Eduardo sintetizou aí, trazendo mais confiança, credibilidade, autenticidade. Eu acho que é isso, é um hub, né? Que linka TV, site, rede social. Como o Eduardo falou, né? Uma coisa é eu publicar uma notícia, outra coisa é a TV publicar uma notícia. A credibilidade é outra. Tem todo um nome por trás, toda uma história. Então, realmente, vai ser sempre relevante e necessário para as pessoas. Quanto mais tem falsa informação, mais a gente precisa dos meios sérios de comunicação para trazer notícia de fato para as pessoas. Com certeza. Então, muito obrigada aí pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade e foi bem bacana o papo. Obrigado, Júlio, Thiago. Estamos à disposição sempre. Podem chamar nós mais vezes que viremos aqui. O papo foi muito bom. Com certeza. E muito obrigado. Tem muita conversa ainda, dá para fazer outros aí no futuro. Então, obrigado, até o próximo WebSerCast.